sente seguro lá na escola sem a sua presença. Tudo precisa ser trabalhado começando em casa primeiro. Enquanto você começa a trazer essa confiança, essa segurança para o seu filho em casa, acolhendo ele no que ele tem medo, estimulando ele a vencer os desafios, ele vai deixar de se sentir pressionado e com isso você vai ajudá-lo para que ele seja mais calmo, mais tranquilo. E com os resultados que você conseguir com ele em casa, aí sim você vai ser como uma ponte entre ele e a escola. Tá percebendo a importância do seu papel como mãe? Lá fora na escola, não é lá que ele vai ser entendido, compreendido, respeitado, direcionado, se em casa não for primeiro. Olá, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães de autistas. Para quem ainda não me conhece, eu sou Sara Roder, sou mãe de autistas, sou terapeuta e eu ajudo mães a desenvolver os filhos autistas para serem calmos, independentes de uma forma natural e juntos vocês poderem levar uma vida normal, mesmo que o seu filho já faça meses ou até mesmo anos de terapias. Mas é possível. Ou se você está ainda aguardando por vagas para as terapias para o seu filho autista. Talvez você more em alguma região onde ele não tem acesso a terapias. Ou se você apenas suspeita que ele seja autista. Esse bate-papo também é para você. E nesse bate-papo hoje, eu quero te ajudar. Como você pode desenvolver o seu filho autista? Você mesma, independente do nível de suporte que o seu filho autista precise. E até independente da idade que ele tenha, se é criança, se é adolescente ou até mesmo se é adulto. Então, o tema do nosso bate-papo hoje, nós vamos falar sobre uma continuação do nosso bate-papo anterior, onde eu falei como você pode ensinar, orientar a escola do seu filho autista, como lidar com ele. E hoje, o tema do nosso bate-papo é: se nem você está conseguindo lidar com o seu filho autista, como você vai conseguir orientar a escola sobre como lidar com ele? Então, nós vamos falar sobre esse tema. Eu te convido a compartilhar o nosso bate-papo antes que eu já começo aqui explicando, te orientando, porque eu tenho certeza que tem muitas mães, muitas famílias de autistas que as mães, avós, cuidadores, pais, sentem essa dificuldade de lidar com o filho em casa. Quanto mais para orientá-lo na escola, como que a escola deve lidar com o seu filho autista. E contem se vocês têm essa dificuldade de desenvolver o seu filho autista em alguma habilidade, né? E aí, quando chega a hora de levar para a escola, ele chora, ele não quer ir para a escola, ou você até consegue levá-la até o portão da escola, mas para entrar é um sofrimento, é uma dificuldade. Se você percebe que a professora não está sabendo lidar com ele, você não está tendo o apoio, o suporte da direção da escola, você se sente aí nesse mar de confusão, perdida, né? Sem saber como ajudar o filho a se desenvolver em casa, consequentemente, não sabendo como direcionar a escola. Você se encontra nessa dificuldade? Tem pessoas que ensinam, mas não praticam. Vocês sabem disso. Né? Vocês sabem disso. E aí o que acontece? Logo, né, tudo que essa pessoa ensina, mas não pratica, vem por terra. Ou seja, as pessoas observam que em algum momento ou outra, né, se percebe que aquilo que aquela pessoa está orientando, que você está assistindo na internet, não acontece.
Então, ela fala, ela ensina, mas não acontece. Ou seja, o ensinamento daquela pessoa não permanece. E sabe por quê? Sabe por quê? Porque essa pessoa não tem provas. Não tem provas. Então, olha só. No seu caso, você como mãe, para você ter o crédito, na escola, você como mãe, para poder orientar a escola do seu filho autista, você precisa aprender a lidar diferente com ele em casa. Lidar diferente. Então você precisa aprender em diversas situações cotidianas como lidar, como direcionar e ter resultados. Olha só, ter resultados. E você então vai poder levar para a escola esses resultados, ou seja, as provas que você em casa consegue de resultados com o seu filho autista, para que a escola acredite em você. Para que a escola acredite, né? Então assim, para que você não seja vista apenas como uma mãe que só quer proteger, só quer defender o filho, só quer facilitar as coisas para o filho. Porque normalmente é assim. Como eu sei disso? Eu já fiz o caminho das pedras. Eu já passei por isso. Como uma mãe só querendo facilitar, defender e proteger o filho. Mas uma mãe que não sabe das coisas, não sabe realmente como se bota um filho autista na linha, no limite, que ensina para ele como que ele tem que se comportar, que ele tem que. Os limites para ele. Eu sei, eu passei por isso. E as minhas alunas? Né? Antes delas aprenderem como desenvolver os filhos em casa, elas também passam por isso. E mesmo aquelas que já estão trabalhando com o filho em casa, quando tem uma mudança de rotina na escola, por exemplo, uma transição, né? Mudança de professora, mudança de turma, mudança de escola, passa ali por aquele processo. Né? E como que a mãe é enxergada? Uma mãe que não tem conhecimentos, mas só quer defender o filhote, proteger o filhote, né? É assim que a mãe é vista. Mas, sendo que você, mãe, é capaz sim muito mais do que apenas defender e proteger o seu filho, você é super capaz sim de ajudar o seu filho autista se desenvolver. E quando você entende, quando faz sentido para você que você, mãe, deve ser a melhor pessoa para guiar, para instruir, para direcionar o seu filho autista, você toma posse do desenvolvimento dele. É isso que acontece. E você faz acontecer. Você nunca mais vai se sentir insegura, frustrada, impotente ao ter que deixar o seu filho na escola, o seu filho autista na escola, sem saber o que vai rolar lá dentro. Aquela angústia, né, que a mãe sente. Então, e outro detalhe, nem o seu filho, nem ele vai se sentir desesperado em ter que ficar lá dentro entre pessoas estranhas, pessoas que não o entendem, nem o compreendem, muito menos que respeitam as suas hipersensibilidades, as suas dificuldades e nem o seu tempo de aprendizado. Não respeitam, não respeitam. Falam que respeitam, mas não respeitam. Por falta de conhecimento ou por terem conhecimentos que passam por cima das reais necessidades e dificuldades do autista. Passam por cima. Fez sentido para vocês? Né? Alguém aqui já passou por essa situação? Ou será que ninguém passou por isso? Teve alguém aqui que comentou que sente essa dificuldade. Nenhuma mãe aqui passa por isso? Né? Quem mais? Aqui, a Joyce comentou.
mais alguém além da Joyce passa por essa dificuldade, com a Josi tá tudo bem, vai tudo tranquilo. Ninguém passa por isso. Meu neto está no pré e fico com o coração apertado em deixar ele na escola, até porque ele está sem monitora por enquanto. Simone, verdade, Sara, a gente fica muita insegurança, vontade de ir na escola e passar todas as instruções sobre o nosso filho. E é isso. E é passar mesmo todas as instruções. Todas. E ser firme. Claro, educadamente, né? Não desrespeitando os profissionais, até porque eles estão lá realmente para trabalhar com os nossos filhos, né? Mas se colocando. Só que para isso, o que acontece? Você precisa ter resultados em casa. Senão, como eu disse, você não tem crédito. Se você chega e diz assim para a professora, para a orientadora, para a diretora, para a coordenadora, então, olha, não é legal fazer assim com o meu filho, porque não funciona, porque não dá certo. Mas em casa, como é que... em casa ele tá... Entendeu? Precisa ter resultados em casa, provas, para você poder ter crédito. Né? O meu filho há 2 anos está ficando pouco tempo em sala de aula. Olha só, Joyce. E o que é o legal? É você ir trabalhando com ele de forma que o seu filho fique independente. O seu filho autista. O que é essa independência? É conseguir ficar o período todo longe de você e ficando bem na escola. Isso é independência. É você deixá-lo, né, no horário ali do começo do período e volta para buscar no final do período e ainda a professora diz assim, olha, foi tudo bem, foi tudo tranquilo. E o seu filho, né, volta querendo retornar para a escola no outro dia. Isso é independência. Então, é preciso ir trabalhando. Rosângela, né? Então, eu sou avó, mas eu tenho muito medo dele na escola, pois tivemos de trocar ele de escola, pois na outra ele está chegando machucado, outro batia nele. Gente, isso dói em mim, sabe? Isso dói em mim, né? Quando eu ouço situações assim, dói em mim, Fátima. Perfeito, excelente o que vocês fizeram, trocaram ele de escola. Né? Agora, um trabalho precisa ser feito com ele em casa, Fátima, preparando o seu netinho para que ele aprenda a se defender, aprenda a se comunicar na escola. Né? E a escola saiba como interagir os coleguinhas com ele e que é importante que a professora faça um trabalho em sala de aula, se a escola não fizer isso na escola toda, mas em sala de aula, para que os coleguinhas saibam sobre o autismo, o que é o autismo, quais as hipersensibilidades, as características e como se relacionar com um coleguinha autista, como respeitar. É muito importante. E isso, se você não vai até a escola, ou se você consegue chegar até a porta da sala de aula, porque nem todas as escolas, infelizmente, estão permitindo isso hoje em dia, é você chegar e trazer esse conhecimento para a professora, né? Se a professora poderia trabalhar isso em sala de aula, é muito importante. É um trabalho a ser feito. Não dá para deixar toda a responsabilidade para a escola, porque nem todas, a grande maioria das escolas não estão preparadas. Mesmo que os profissionais já fizeram cursos de autismo, mas são aqueles cursos que eu não vou entrar em detalhes aqui, não funciona. Né? Então é muito importante você ter esse conhecimento. Veja só, para você conseguir deixar o seu filho lá na escola, calmo, tranquilo, esse é o sonho de todas nós mães e avós de autistas. E ele poder ficar lá o período todo, como eu estava explicando aqui agora de pouco, né? Sem você, sem a escola precisar te ligar, te chamar para você buscá-lo, é preciso você trabalhar em casa a comunicação, a interação,
o equilíbrio emocional dele em casa. Não é na escola, cheio de pessoas, com muitos estímulos, algo que foge, né? Que foge da rotina dele lá de casa, com regras difíceis do seu filho praticar, se adaptar. Não é lá que ele vai conseguir ficar calmo e tranquilo. Mas não é mesmo. Não é mesmo. Se você sonha em ter um filho autista calmo, tranquilo, o trabalho tem que ser feito em casa. E é um processo. Não é de um dia para o outro, não é de uma semana para outra, mas é um processo. Só que esse é o caminho mais curto e esse é o caminho mais rápido. É um processo, mas é um caminho mais curto e mais rápido. Você trabalhando primeiro com ele em casa, para ele se sentir seguro lá na escola, sem a sua presença. Tudo precisa ser trabalhado começando em casa primeiro. E quando você começa a trazer essa confiança, essa segurança para o seu filho em casa, acolhendo ele no que ele tem medo, por exemplo, estimulando ele a vencer os desafios que deixam ele inseguro, sempre respeitando o tempo do seu filho autista, sempre respeitando. Ele vai deixar de se sentir pressionado e com isso você vai ajudá-lo para que ele seja mais calmo, para que ele seja mais tranquilo. E com os resultados que você conseguir com ele em casa, aí sim você vai ser como uma ponte entre ele e a escola. Está percebendo a importância do seu papel como mãe? Ou se você é a avó cuidadora responsável, você está percebendo? E às vezes você se subestima. Você não acha que você é capaz. Você não acha que você dá conta. Você é a principal pessoa na estrutura, no desenvolvimento do seu filho autista. Quando ele estiver com medo, quando ele estiver inseguro, a quem ele vai recorrer? A mãe. Então você vai instruir a escola. Por exemplo, vamos lá, vamos pegar um exemplo. Você vai instruir a escola a não colocar pressão no seu filho. Mas a escola saber respeitar o tempo de aprendizado dele. Que acaba sendo mais rápido do que se colocar pressão. Como se ele tivesse que fazer aquela atividade ou concluir aquela atividade no mesmo tempo que os outros coleguinhas, os outros colegas, se ele for adolescente, enfim. Não vai funcionar, nem no mesmo tempo, nem da mesma forma. Mas nem todos os profissionais sabem, têm esse conhecimento. Eles acabam lidando com o seu filho autista como se ele fosse apenas mais um. Como se ele fosse apenas mais um. Não desenvolvem essa sensibilidade, essa percepção. E aí fazem cursos cheios de regras e de não podes e de bloqueios e de limites para ver se enquadram o autista como se ele fosse cheio de defeitos, enquadram ele dentro de caixinhas de regras. Aí lasca tudo. Aí pronto. O que vai acontecer? Um filho em crise, nervoso, inseguro, com medo, se sentindo pressionado, desrespeitado. Como que ele vai reagir? Não quer ir para a escola. Claro que não. Claro que não. Ele vai ter pavor da escola. Ele não vai querer ir para a escola. Mas, se nem você tem paciência com ele em casa,
se você apressa o seu filho, se você faz chantagens e ameaça para ele te obedecer, quantas vezes, sem ter conhecimento, você não agiu assim com o seu filho? Se você não você não vai Quantas vezes? Para ver se ele te obedece. E nem assim resolve. Ele não vai ser calmo. Não vai ser calmo. Não vai ser tranquilo. Em casa e muito menos na escola, porque na escola ele só é um reflexo. Funciona assim, olha, na escola ele é um reflexo de casa. E quando ele volta para casa, ele volta trazendo resultado dos gatilhos que ele recebeu na escola. Então acaba se tornando um ciclo e uma bola de neve. Em casa, se você não tem paciência com ele, se você grita com ele, se você ameaça com ele, se você faz chantagem com ele, se você apura, se você apressa, se você não respeita, ele vai responder isso na escola, vai levar isso para a escola. Chega na escola, tem pressão, tem cobrança, tem os estímulos, tem barulho, tem grito, tem... Enfim, tantas pessoas e regras e tanta coisa. Ele fica todo desregulado. Aí ele volta para casa e aí continua. Entende? Aí o que acontece? Mãezinha, leva teu filho no médico para ele tomar medicação. Para ver se ele fica mais calmo. Remédio, medicação, não vai mudar isso. Quantas alunas, quantas mães falam para mim que o filho faz, criança de 5 aninhos, 4 aninhos, fazendo uso de várias medicações fortíssimas e o menino e a filha continua agitado, quase não dorme direito, e nervoso, e tu aceita ou não, e tem que cuidar, fala com ele. Entendeu? É o jeito de lidar com o teu filho autista. Teu filho autista não é um desregulado, ele não é um doente. Ele não é. Mas ele não se sente entendido nem compreendido pelas pessoas. A forma de ser, de viver, de pensar, de agir, as pessoas não o entendem. E isso contribui muito para a irritabilidade. E não é tão difícil de você entender. Te dou uma passagem para você ir para um país que você não entende bolhufas, você não entende nada da língua, da cultura, dos costumes, da alimentação, de nada. E você tem que viver ali bem tranquila, sem estresse. Se comunicando, comunicativa com as outras pessoas, se adaptando nas regras do país e se acostumando com a cultura, que é uma coisa que é muito louca, não faz sentido para você. Quer ver um exemplo? Você tem o seu pet de estimação, que a tua vida é um membro da família. Aí você vai para um país onde comem cachorro. Aquilo não cabe na tua cabeça. Não pode uma coisa dessa. Não faz sentido, é uma loucura isso. Mas você tem como se adaptar nesse lugar. E você tem que achar que é normal. Porque é a cultura do país e é normal para eles. O que você está reclamando? É normal. Você começa a perceber que o autista se sente um estranho, um estrangeiro dentro do próprio lar. Nem a própria mãe o entende, muitas vezes. Por isso que eu falo sempre para você, respeita, aceita, compreende, seja a melhor e mais importante pessoa no desenvolvimento do seu filho autista. Porque lá fora, na escola, não é lá que ele vai ser entendido, compreendido, respeitado, direcionado, se em casa não for primeiro. Começa em casa. E você, conseguindo os resultados que você precisa, você leva para a escola.
Mas para você levar para a escola, você precisa ter crédito, ter provas, ter resultados com o seu filho em casa. Aí sim você pode chegar para a escola e direcionar e orientar a escola. Aí sim, na questão da interação, né? Você interage bem com o seu filho em casa? Ou você chama ele pelo nome e ele te ignora? Parece que você é invisível para o seu filho. Você tenta brincar com ele e ele te empurra. Ou, se ele é adolescente ou ele é adulto, você tenta se aproximar dele, puxar um assunto, mas ele levanta e sai. Vai pro quarto. Gela você. Você sente ali assim. Então, como você quer que o seu filho tenha interação na escola, se isso não acontece em casa? Quantas mães me contam que profissionais falam pro filho pequenininho, 3 aninhos, autista, coloca ele na escola, porque ele precisa aprender a interagir, se comunicar. Você tem noção que você vai fazer com o teu pequenininho? Você vai jogar ele dentro de um ambiente onde nem se tem quase conhecimento sobre o autismo, não vai ter respeito, compreensão, não vão saber direcionar o teu filho. Você tem noção do que esse profissional está te pedindo? Trabalhe a interação com ele em casa primeiro. Você precisa ser a principal para interagir com o seu filho, para ensinar a interação com ele. Aí sim você vai ser uma ponte para a escola e instruir a escola como? Como que os profissionais podem se aproximar, se comunicar e interagir com o seu filho. Mas se nem você sabe, como que a escola vai saber? Então, primeiro você precisa se comunicar, interagir com ele e depois instruir a escola em como eles podem interagir com seu filho e, inclusive, ensinar os coleguinhas da turma como eles também devem interagir com o seu filho, com respeito. Como, por exemplo, para que não aconteçam os bullying. Isso é tão comum. Isso é tão comum na escola. Olha só, tem uma mãezinha ou uma avó aqui que comentou que precisou trocar, acho que foi uma vovó, trocar o netinho de escola porque bateram nele. Tem noção do trauma? Para uma criança que não é autista, ele já vai carregar esse trauma pela vida. Lá no futuro, ele vai precisar fazer terapias, né? Para ele poder superar esse trauma que ficou registrado, que ficou marcado na infância. E vai ter um reflexo, inclusive, na vida profissional, em relacionamentos. Imagine um autista que não tem noção de porquê, o que está acontecendo. Como assim? O trabalho vai ser maior. Então, para que você evite isso, você precisa começar a trabalhar em casa com o seu filho autista. E se você não for interessante para o seu filho autista, isto é, se você não se interessa pelas mesmas coisas que ele tem interesse, ele não vai se comunicar com você, ele não vai interagir com você. Lembra daquela pessoa? Aquele exemplo que eu dei agora há pouco? Se eu te der uma passagem para um país onde a língua é diferente, a comunicação é diferente, os hábitos, a cultura, o clima, a comida, tudo diferente. Se aquelas pessoas daquele país não procurarem te entender, que você é uma brasileira que está lá, que você não ama comer cachorro, que não, que o clima aqui é bem calor, é bem quente, e que tal, né? Se aquelas pessoas não procurarem serem compreensivas com você,
você não vai querer interagir, se comunicar com elas de jeito nenhum. Você vai se afastar dessas pessoas cada vez mais. Então, se você quer, é só você ter empatia com o seu filho autista, é se colocar no lugar dele. Esse exemplo que eu dou aí do estrangeiro, se sentindo uma estrangeira num outro país, isso facilita para você entender melhor o seu filho autista. Então, se interessar pelas mesmas coisas que ele tem interesse, para que ele possa começar a se comunicar e interagir com você também. E na escola, quando os professores derem as atividades para o seu filho realizar, ele vai ter dificuldade, sim, para realizar as atividades, porque não são atividades do interesse dele. E se não forem atividades do interesse dele, se forem atividades impostas pelos profissionais, pelos professores, porque simplesmente o seu filho é inteligente e ele tem que aprender que ele tem que fazer. Ele não vai fazer. E vai gerar um caos. Porque ele não vai fazer. E ele vai ficar nervoso. Ele vai ser forçado a fazer. Ele vai ser chantageado. Ele pode ficar agressivo. Ele pode se agredir. Ele pode ficar agitado. Enfim, tá feito o caos. E você poderia ter evitado isso. Como? Trabalhando com ele em casa. Ensinando, conversando, explicando com ele em casa. Então, quando você prova para a escola com resultados que você tem em casa, que o seu filho é inteligente, sim, mas que não é dessa forma que a escola vai, que a professora, que as professoras vão fazer com que ele realize as atividades. Não é dessa forma. Por quê? Porque em casa você trabalha as atividades com ele diferente. Dentro do interesse dele. Dentro do que é interessante para ele. E ele aprende. E funciona. E tá aqui, ó. Ó, professora, tá aqui. Você tem provas, você mostra provas. Vai ficar muito mais fácil para a escola entender e poder trabalhar com o seu filho autista também. Mas é possível. E como é que eu sei disso? Porque é o que eu tenho feito com os meus filhos em casa. Ah, Sara, mas você é terapeuta. Ah, Sara, mas a tua filha é autista leve, por isso que é fácil. E as minhas alunas? Mais de 100 alunas que eu tenho. Que têm filhos e netos de diferentes níveis de suporte. Verbais e não verbais. E conseguem resultados. Por quê? Porque aprendem a trabalhar com o filho em casa, ser a pessoa mais importante na estrutura do desenvolvimento dele. É possível. Então, quando você aprende tudo isso, que é respeitar o tempo de aprendizado do seu filho autista, quando você aprende a respeitar as hipersensibilidades do seu filho, os seus interesses, interagir, se comunicar com ele em casa, dentro dos interesses dele, e você consegue ter resultados, você está se preparando, preparada para ser uma ponte entre ele e a escola. E você se sente cada vez mais pronta para direcionar a professora, a coordenadora, a diretora, a monitora, enfim, quem for preciso orientar lá na escola. Agora eu te pergunto, você se sente hoje, agora, você se sente preparada? Você se sente preparada de chegar amanhã na escola e falar, olha, prof, olha, diretora, coordenadora, monitora, enfim, quem for a profissional, olha, eu estou observando, eu estou percebendo que o meu filho, né, ele chora, ele não quer ir para a escola, ou ele volta agitado, ou ele voltou com uma mordida, enfim, alguma coisa aconteceu. Eu preciso, né, saber como está sendo trabalhado com ele em sala de aula.
as atividades, como estão lidando com ele e como você faz em casa. Como que você tem, e você tem resultados, não é porque você é mãe defensora, protegendo o seu filho das dificuldades. Não. É porque você sabe dos limites, do tempo, das hipersensibilidades, dos superinteresses dele. Ninguém melhor do que você para conhecer o seu filho em detalhes. E quando a gente conhece alguém em detalhes, quando a gente conhece uma pessoa, olha só, quando você não conhece muito bem uma pessoa, você tem um certo limite de aproximação do que você vai falar com ela, de como você vai se comportar, né? Do que você pode perguntar para ela, enfim, você tem aí um limite de aproximação, de comunicação, porque você não conhece muito bem essa pessoa. Mas quando você conhece, você sabe do aniversário dela, você sabe dos gostos dela, do que ela não gosta, do que irrita, do que incomoda, né? Quando você sabe detalhes daquela pessoa, fica mais fácil de você se comunicar, de você se interagir, de você agradar aquela pessoa, de você evitar certas coisas que podem deixá-la chateada, irritada. Não é assim? Então, quando você leva esses conhecimentos para a escola, fica muito mais fácil na escola saber como lidar, como direcionar, né, o seu filho autista. Mas isso não tem um relatório que você entrega na escola e pronto. Agora, até o final do ano, esse relatório vai valer. Talvez exista alguma exigência na escola e tá tudo bem, você cumpre, você entrega lá o relatório. Mais do que isso, é o dia a dia, a sua presença ali diariamente, principalmente no primeiro mês de adaptação, depois, mas sempre presente, porque situações novas, para o seu filho autista lidar com o novo, tudo que foge, tudo que muda a rotina, ele tem dificuldade de adaptação. E nem todos os profissionais estão preparados para isso, nem todos os profissionais se lembram desse grande detalhe. E às vezes não aconteceu nada entre os colegas, tá tudo bem, todo mundo respeitou o seu filho. Não aconteceu nada assim que pudesse visivelmente ter deixado ele nervoso, agitado, irritado. Mas a professora resolveu mudar algo ali na rotina da aula e foi o que bastou para ele ficar nervoso, agitado, irritado. E a professora não percebeu. Mas você em casa, que sabe todos os detalhes, quando tem uma mudança, você já sabe como trabalhar com o seu filho. Você precisa instruir. Prof, olha, eu soube que ontem a minha filha, o meu filho ficou muito agitado, tal, eu percebi que foi mudado, foi alterado. Então, quando for acontecer isso, eu preciso que, por favor, você trabalhe com meu filho, explicando, mostrando para ele. Enfim, ou seja, da forma como você faz em casa. Pronto. Resolveu. E foi só um detalhe. Amanhã já é um outro dia, já é uma nova situação. Coisas novas podem acontecer. Você precisa estar ali presente. E é dessa forma, trabalhando nesse processo diário, no cotidiano, com as situações corriqueiras do dia a dia, é que você vai ajudar o seu filho autista a se desenvolver, para ser independente, para ter autonomia. Não tem um curso para você, uma regra para você colocar teu filho ali e falar: pronto, eu vou aplicar essa técnica aqui, pronto, ele já está independente. Não. É no dia a dia que você vai desenvolver o seu filho. E o teu filho não se adaptaria na minha rotina, como os meus não se adaptariam na tua rotina. Cada família tem uma rotina.
Cada família tem seus princípios, seus conceitos, as suas regras, os seus ideais, os seus objetivos, os seus planos. Cada família. E você precisa incluir o teu filho autista em tudo isso, ele faz parte. Teu filho autista precisa viver ali junto com vocês. Ah, não, ele é a parte, ele é separado porque ele tem probleminha, porque ele é autista. Não. Você precisa envolvê-lo. Mas para envolvê-lo e ele se comportar calmo, tranquilo, você precisa respeitar o tempo do seu filho autista. Você precisa compreendê-lo. Respeitar e compreender e entender as suas hipersensibilidades, a sua dificuldade em mudanças de rotina. Você precisa conhecer o mundo imaginário dele, se interessar pelas mesmas coisas que ele se interessa. Opa! Aí sim, o problema é que muitas famílias simplesmente exigem que o filho autista se encaixe na família e esquecem de se encaixarem com o filho autista. Aí tem um filho estressado, irritado, nervoso, agitado. Então, esse trabalho precisa ser feito em casa. Interage o seu filho no cotidiano, envolve o seu filho no dia a dia, instruindo, guiando, direcionando, preparando, orientando ele. Ele faz parte da tua família. Não trate o seu filho como separado. Junto. Só que esse junto não é pressionando, não é obrigando, não é desrespeitando. É um junto, respeitando, entendendo, compreendendo e fazendo com que todos da família também tenham o mesmo comportamento. Aí a vida vai fluindo, as coisas vão acontecendo e ele vai se desenvolvendo naturalmente como seus outros filhos que não são autistas. Isso não é mágico, isso não é rápido, mas é um processo, é um dia a dia, é no cotidiano, mas não tem outro caminho mais rápido, mais curto. Se você sonha em ter um filho autista calmo, independente, de uma forma natural, ou seja, sem excessos de medicações, se possível até sem medicações, e vocês poderem levar uma vida juntos, normal, teu filho frequentando a escola o período todo, você ouvindo da professora que foi tudo bem, foi tudo tranquilo, foi tudo normal. É assim, é um processo. Fez sentido para você? Fez sentido? Será que eu consegui passar para você? Quando eu falo isso para vocês, eu falo porque eu vivo isso. Eu sou autista, os meus filhos são autistas. Eu tenho alunos autistas. Eu vivo isso. É real, é verdade. Então, é algo replicável. O que é replicável? É algo que acontece na minha família, eu ensino e você replica e você também consegue. Isso é replicável. Mara, escola é muito complicado. Precisamos saber orientar, precisamos conhecer os nossos filhos, porque senão é difícil. É isso mesmo. Mara, minha aluna querida, passou um bocado aí na escola, né, Mara? Mas agora tá indo fluindo. Muito legal. Vale a pena. Carol, minha filha está com muita dificuldade na escrita. A professora não dá um suporte para ela, não tem AT na sala. Ano que vem vou tirar ela dessa escola. Carol, por que será só o ano que vem, Carol? Não existe a possibilidade de fazer essa mudança antes, daqui a um ano? Eu estimulo muito minha filha em casa, ela aprende mais comigo do que na escola. Carol, olha só. Então, que tal levar esse conhecimento para a professora? Para a escola?
Aprenda a ser uma ponte entre a sua filha e a escola. Às vezes, a escola está precisando de direcionamento. É isso que está faltando, né? Ao invés de trocar esse ano, talvez não exista essa possibilidade, mas pense em compartilhar isso com a escola. A gente fica com vontade de ir na escola e passar todas as instruções sobre o nosso filho. Faça, Simone. Você entendeu agora, né? Depois desse bate-papo, fez sentido para você? Faça isso. Leve para a escola. Né? Estou ficando todo o período em que meu neto está em aula. Fico no pátio da escola, até porque ele não está ficando o período todo devido ao choro e ao estresse. Pois é, Eliede, a forma como você trabalha em casa, se em casa você consegue fazer com que ele fique mais calmo, que ele fique mais tranquilo, que ele não fique estressado, levar isso para a escola, né? Mas precisa ter resultados em casa, senão você não vai ter crédito na escola. O professor acha melhor não forçar ele, estamos no aguardo da monitora para auxiliar. Legal. E aí o que acontece? Mesmo a monitora chegando, normalmente as monitoras não têm preparo. São raras as monitoras que têm estrutura, que têm preparo. Então aí entra o seu papel de instruir a monitora. Né? Como que ela vai lidar com ele, auxiliar e instruir ele em sala de aula. Muito bem, que bom que fez sentido para vocês, ótimo. E então é isso. Um beijo para todos vocês e na quinta a gente faz um outro bate-papo. Eu trago orientações. Pratiquem, por favor, não engavetem esses conhecimentos. Coloquem em prática. Gravem esta frase que eu sempre falo. Quem faz o que precisa ser feito, anota aí. Quem faz o que precisa ser feito, alcança resultados. Então, se você engavetar isso que você ouviu, você vai continuar na mesma condição, se não até pior. Mas se você pratica, e aí você tem dificuldades, porque na prática pode ser que você tenha dificuldades. Você recorre a mim, você pede socorro, você pede ajuda. Eu vou te guiando, eu vou te direcionando. Eu te guio, te direciono. Você guia teu filho e você guia a escola. E você vai ter resultados. Tá bem? Então tá show. Uma boa noite para todos vocês. A gente se fala na quinta, tá? Um beijo.